Agora, professora, eu fico perguntando também, a gente sempre discutiu o currículo e pensava num momento como esse. Será que esse é o momento de estar se discutindo outras questões que não a própria pandemia, inclusive com as crianças? Porque essa pandemia mexeu com uma série de áreas do conhecimento, né? Não são só as ciências, não é só a biologia, tem a questão da mobilidade, tem a questão do clima, o fato do mundo ter parado, tem uma série de fatores, já tem estudiosos dizendo, olha, a gente tem que rever nossas relações com os animais, né? Porque não se sabe, ainda está se pesquisando se de fato esse vírus seria originário da alimentação de algum animal, né? Que alguém teria se alimentado de um animal, enfim. Tem uma série de fatores que também as crianças e jovens estão se questionando, e aí nesse momento o foco vira para outra coisa. Eu tenho que estudar matemática porque eu tenho que cumprir o currículo. Isso não deveria fazer parte desse estudo nesse momento para diferentes fases? A gente sabe que não dá para botar esse assunto de certa forma tão pesado já na educação infantil, mas outras fases do desenvolvimento não, né? Eu estou escrevendo um artigo que eu vou encaminhar para um jornal aí de larga circulação. O título provisório dele está Resgatar o Futuro. Porque o que a gente tem que fazer agora é resgatar esse futuro. O futuro está sequestrado nesse momento. Sim. E nós, vocês comunicadores, nós educadores, mas também especialistas em mídia e educação, portanto a gente é um dublê de educador com comunicador. Nós sabemos que o futuro está sequestrado nesse momento. Nós estamos presos dentro das nossas casas. E às vezes as casas são muito pequenininhas, elas só têm um cômodo, né? E elas estão num aglomerado enorme de comunidades, tanto nos grandes centros brasileiros, como nós aqui no Rio, como em lugares menores. Então, o resgate do futuro passa por isso que você está apontando. Do meu ponto de vista, tentando ler bastante, entender o que vem depois, me parece que uma das coisas que a gente pode fazer ricamente com as crianças, adolescentes e jovens agora é discutir a importância da nossa relação com o nosso planeta, ou seja, com o meio ambiente em grande, tanto o nosso meio ambiente mais próximo, como as geleiras, a Antártica, o Ártico, a África, os países nórdicos, os países do Sudeste Asiático, onde essa pandemia parece ter começado, pelas informações que a gente tem. Ora, se a gente vai falar da relação com o nosso planeta, certamente a gente vai falar sobre o ecossistema. Isso é absolutamente necessário. Nós vamos falar sobre animais. Crianças, adolescentes e jovens adoram falar, pesquisar e discutir sobre animais. Sejam eles os domésticos, que a gente adora, sejam os selvagens, que são curiosíssimos, estejam eles no ar, na terra, ou nos mares, ou nos rios, né? Então, aqui a gente tem um manancial enorme de pesquisa, de busca, de trocas, e os adolescentes, orientados pelos professores e às vezes até pelas famílias, podem fazer lives de discussão sobre o que descobriram, o que pesquisaram. O que os professores podem fazer é organizar o tipo de pesquisa, o tipo de conhecimento a respeito do meio ambiente, da sustentabilidade e da viabilidade desse planeta continuar sendo a nossa casa. Esse é um primeiro ponto essencial. Eu acho que esse atrai, é um ponto que faz as pessoas raciocinarem, pesquisarem e buscarem soluções. E, mais que tudo, discutir novos valores a respeito das responsabilidades nessa direção. O segundo ponto que vem me chamando muitíssima atenção e que mesmo criança pequenininha pode entender, é a necessidade de entender. Eu acho que esse é o mais difícil e o mais desafiador. Entender que nós não somos ilhas, nós somos continentes dentro de um mesmo planeta. Então, a ordem econômica e política dos nossos países tem que mudar.
E toda a questão econômica, aí nós já vamos trabalhar isso com os garotos a partir do 5º ano, até o 9º, os jovens do ensino médio, mas com os pequenos, a gente pode mostrar como foi importante os chineses explicarem determinadas coisas que eles fizeram para ultrapassar o problema do coronavírus, para que o resto do mundo também se preparasse. Os países que levaram a sério aquilo que foi falado, como a Coreia do Sul, como outros países do sudeste da Ásia, tiveram e estão tendo um êxito maior no combate à pandemia. Outros não. Por quê? Porque os presidentes não se conversam, porque os presidentes são ignorantes e só pensam no seu poder e nas próximas eleições, não estão pensando na saúde do povo, estão muito mais preocupados se a economia vai virar um grande problema, porque vai, e como é que isso vai afetar a sua campanha para a reeleição. Os políticos que têm consciência não estão fazendo isso, pelo contrário. Se você ouve a Angela Merkel, ou se você ouve a primeira-ministra da Nova Zelândia falando, que bom, 2 mulheres, né, com sensibilidade suficiente para colocar como muito mais importante a questão da saúde, do bem-estar e de estar vivo para poder mexer com dinheiro e com a economia, se a gente trabalhar essas questões, crianças, adolescentes e jovens vão entender. Então, esses 2 pontos, para mim, são 2 pontos riquíssimos, que podem trazer uma quantidade enorme de informações, de motivo para pesquisa, de motivo para lives, de motivo para os youtubers, os influenciadores, crianças, adolescentes, porque há muitos, eles assumirem uma discussão nessa direção. Eu acho que esses 2 pontos dão muito conteúdo para ser discutido e aprendido. Professora, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, a senhora é uma pesquisadora do desenvolvimento cognitivo das crianças e do desenvolvimento da criança até ali a adolescência e juventude, se me corrija se eu estiver errado. Esse momento em que a gente já discutiu algumas vezes que existe aí um fator socioemocional, mais emocional, na criança que pula do 5º para o 6º ano porque ela se depara com um momento estranho. Ela vinha de uma escola com um professor, de repente tem 6, enfim. Mal comparando esse momento, é um momento de ruptura também. A criança está lá estudando, de repente ela passa a estudar de uma outra forma em casa. A senhora acha que a gente tem aí impactos nessa formação dessas crianças e jovens que tiveram essa parada abrupta, né? Vai ter algum impacto isso nesse processo de aprender? Ou, se diante de tudo que a senhora já apontou, for possível fazer de uma outra forma, talvez seja aí, passe isso como outra fase da vida? Você está falando uma coisa importantíssima, que é a ruptura epistemológica. Essa palavra ela é meio assim, bombástica, mas trocando em miúdos, a epistemologia é o estudo da origem do conhecimento, né? Por epistemologia, a gente significa a busca de por onde os conhecimentos vêm. Você fez referência ao fato de que eu venho estudando há muitos anos e produzindo na área do desenvolvimento cognitivo-linguístico, mas sempre junto com o desenvolvimento socioemocional, porque ninguém é só isso que está aqui, não. A gente é isso e isso aqui. Somos corações e mentes o tempo todo. E quando os neurotransmissores têm qualquer tipo de desequilíbrio, é um problemão. E, infelizmente, a gente tem visto entre crianças, adolescentes, jovens, muito problema nessa área. Por quê? Hoje mesmo eu estava discutindo isso com o professor Marcos Osório. Que é outra pessoa que trabalhou conosco, um colega que eu aprecio muito. Existem vários modos de interpretar os problemas que surgem a partir disso, mas nós temos que nos debruçar sobre essa ruptura epistemológica que aconteceu para todo o mundo, para os povos originários de qualquer país,
nossos povos indígenas, para quaisquer etnias, quaisquer gêneros, todos nós fomos afetados profundamente, assim como nossas crianças, adolescentes e jovens. Jamais seremos o que éramos até janeiro, até o carnaval desse ano aqui no Brasil. Até o carnaval. Depois do carnaval foi uma festa de alegria, de desabafo. Depois do carnaval, caímos na real. Então, sob esse ponto de vista, e tentando responder a sua pergunta, essas crianças vão ter que ser aproximadas de outra maneira. E essa situação de ter vivido 2, 3 meses, porque, pelo que eu observo, a gente só vai ter vida um pouco normal a partir de junho, julho. Eu penso que esse mês de abril e o mesmo mês de maio, a gente ainda vai ter que fazer um resguardo, não pode abrir de qualquer maneira. E ai dos governantes brasileiros que forcem essa abertura e coloquem em risco a vida de crianças, adolescentes, jovens e pessoas da minha faixa etária. Então, as crianças, adolescentes e jovens podem entender isso na medida em que nós, adultos e os professores que estão preocupados em mantê-los aprendendo coisas, por favor, ajudem a eles a fazer sentido do momento em que nós estamos agora e do que pode vir depois, e que vai depender muito de nós, vai depender dos políticos também. Nós vamos ter que aprender a votar melhor, a ter uma visão crítica. Os adolescentes e os jovens hão de ter aprendido aqui no Brasil, e certamente no mundo todo, o que os políticos que foram eleitos pelo voto popular estão fazendo nesse momento, de bem ou de mal. Então, tanto essa questão sociopolítica, quanto as questões mais comezinhas, por exemplo, as questões de higiene, o simples lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara, usar luvas, manter a distância de 1 metro, tudo isso tem causa e efeito. E tudo isso leva as crianças, adolescentes e jovens a se perguntarem, vai ser sempre assim? Será que daqui por diante nós vamos virar japoneses? Porque os japoneses já fazem isso pela própria cultura deles. Mesmo antes da pandemia, se a gente vê filmes de Tóquio, há quanto tempo eles usam máscara, eles não se tocam, eles abaixam, se cumprimentam assim, e nem por isso eles estão menos felizes no país deles. Então, é hora também de olhar as diferentes aproximações de diferentes culturas aos problemas que estão vivendo. É hora de olhar com crianças, adolescentes e jovens para a capacidade de solidariedade, de criatividade na busca de ajuda a quem está precisando muito. Idosos que estão solitários, pessoas que estão sem trabalho e sem poder trazer recursos para dentro de casa, contando apenas com o recurso que o governo está liberando, que é um recurso restrito para famílias, às vezes, bastante numerosas, né? Então, tudo isso é matéria para se aprender a viver. Agora, para que todos nós saiamos com saúde plena, que nós atravessemos esse desfiladeiro dos mais desafiadores para todos nós seres humanos, vamos aprender a atravessar o desfiladeiro, olhar para trás e resgatar o futuro. Dizer, o futuro está aqui nas nossas mãos agora, vamos fazer dele um presente mais amoroso, mais solidário, mais humano. Eu acho que isso é um caminho. Professora, eu agradeço muito ter conversado essa conversa, agradeço essa disposição da senhora para conversar. A gente sempre, eu sinto muita falta das nossas trocas, das nossas reuniões, porque a gente falava da vida, né? E a vida, nesse momento, está mais do que em alta, a gente pode dizer assim, né? Está em foco, né? Obrigada, viu, professora, mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, Bárbara. Um beijo muito carinhoso para você. Também sinto muita falta desses diálogos. Muito agradecida. Obrigada, professora. Tchau. Tchau.